Eu quero tratar de um assunto de muita relevância, importância. É uma mensagem do irmão Brana. Eu sempre penso nessa mensagem e tive o desejo há dias de estudar ela, tratar dela com vocês. A mensagem discernimento de espírito. Ela foi pregada no ano 60, em 8 de março de 1960. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nosso coração, e vamos seguir os conselhos do homem de Deus, o irmão Brana. Vamos ler a Bíblia, Salmo 105. Começando com o verso 1. Todos acharam? É bom que traga a sua Bíblia sempre à igreja. Então vamos ler. Todos podem ler juntos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Vós, descendência de Abraão, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém. Pai querido, como é bom, Senhor, estar diante de Ti. Viemos para Te adorar, viemos para edificar nossas almas, nossa fé em Ti. Viemos para ver aonde estão as nossas falhas, porque queremos consertá-las. Não há um propósito em ninguém, creio eu, de esconder seus erros, mas viemos para ouvir e saber aonde eles estão, porque queremos, com a Tua graça, eliminá-los de nossas vidas. Toma conta desta escola, ajuda-nos, Senhor. Fale a cada um, dê a compreensão da verdade e, como disse Davi, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então que desça até o coração e seja ali guardado tudo aquilo que ouvirmos, Pai, e que seja para o nosso fortalecimento, seja para a nossa orientação.
como diz a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pai, em nome de Jesus agradecemos e rogamos. Amém. Podeis assentar. É necessário que orar para obter sabedoria, obter entendimento. Vamos fechar a Bíblia, vamos ouvir. Para ter entendimento. O irmão Brano, ele chega a fazer uma comparação se ele tivesse uma doença grave. Ele diz que se fosse apresentado a ele essas duas opções, ser curado ou ter a sabedoria, ele diz que ele escolheria a sabedoria, porque esta preserva a alma, ter o discernimento. Enquanto a doença é muito bom ser curado, mas um dia a pessoa tem que ir de alguma outra forma. Mas a sabedoria traz o discernimento. E, como disse ele, o nosso destino eterno não está baseado naquilo que vemos ou naquilo que ouvimos, mas na classe de discernimento daquilo que vemos e ouvimos. Então, nessa mensagem, ele começa falando sobre as eleições americanas que estavam acontecendo, se aproximando. E ele diz: quem será o próximo presidente? Mas logo ele diz: o que adiantaria saber? Isso seria para a glória do homem. E Deus não trabalha para a glória do homem. Seja ele um papa, bispo, pastor, Deus não trabalha para a glória de nenhum homem. Deus, ele trabalha para a sua glória e para a glória de todo o seu povo. Então, vamos começar. Ele diz: eu queria saber hoje quem será o próximo presidente. As eleições estão se aproximando, vocês sabem. Quem será o presidente neste próximo período? O que seria se eu soubesse? Há somente um que realmente sabe, e este é Deus. E o que seria se Deus revelasse para mim quem será o próximo presidente? E eu colocasse de pé aqui em Fênix e fizesse uma predição que tal e tal homem seria o presidente dos Estados Unidos, e eles colocassem aquilo nos jornais e assim sucessivamente, e eu acertasse isto exatamente no alvo. Isso seria exato, e aconteceria tudo o que haveria dito. Mas que bem isto faria? De qualquer maneira, que bem faz isto? Se eu fizesse tal coisa, os jornais publicariam isto, e isto talvez sairia para fora. Se tal pessoa pudesse fazer tal predição, e isso fosse verdade, todos os jornais e revistas transmitiriam isto. Mas vocês sabem que Deus não faz coisas como estas. Deus não usa seu poder e os seus dons com tolices. O que vai ser, seja o presidente que for, será um presidente. E sabermos agora quem será o presidente não nos adiantaria um centavo. Isso não nos faria nenhum pouquinho de bem em sabermos quem será o presidente.
Portanto, Deus não faz tais coisas como estas. E então, se eu fizesse tal predição como esta, e isso acontecesse, os jornais apanhassem isto, e as revistas, então isto seria a minha glória. As pessoas diriam: veja quão grande profeta é o irmão Branham. Ele nos disse bem antes que isso acontecesse, simplesmente quem seria o presidente. E aquilo seria para minha glória, mas Deus não quer. Ele não está interessado em trabalhar com coisas para minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com as coisas para a sua glória, com algo que terá benefício. Como Paulo disse, se falarmos em línguas e não tivermos o intérprete, que bem isso faz? Nós somente glorificamos a nós mesmos. E isto é, edificamos a nós mesmos. Isto para glória, isto para Deus é como estar fora da linha. Deus quer ser edificado Ele mesmo. E não estamos para buscar edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo o que fazemos. Então, portanto, eu creio nesta manhã, se eu soubesse quem seria ele, e exatamente quando ele seria eleito, e quantos votos teria a mais ou menos, ou o que quer que seja, isso não faria nenhum bem em dizer-lhes isto. Se eu soubesse, seria melhor para mim guardar isto em silêncio. Não tentar publicar isto, porque não haveria razão alguma para eu fazer isto. Porque, de qualquer maneira, isto não nos faz tanta diferença quem será o presidente. Mas Deus, quando Ele usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo e para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Esta é a razão pela qual Ele dá estas coisas em sua igreja. Porque ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não é para sair misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão e fez uma destruição ou dinheiro tirado disto ou algo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Eu vou parar um pouquinho. Eu creio que vocês estão captando o que é discernir, diferenciar uma coisa da outra. Se há uma coisa que o homem, todos nós lutamos, e temos que seguir sempre lutando, é o eu, o egocentrismo, a adoração do seu eu. Pode observar que o ego sempre está na frente. Eu fiz isso, eu faço isso, eu posso com isso. Se não fosse eu, isso não teria saído, isso não teria ido para frente. E o homem esquece de dizer, se não fosse a graça de Deus, Ele me dá a sabedoria, me dá a graça para fazer as coisas, eu teria sido um fracassado, teria me fracassado.
Tiago diz que isso é uma coisa demoníaca. Ele diz assim: eia, vós dizeis, vamos a tal cidade por um ano, vamos contratar e ganharemos tanto, e faremos isto e aquilo. Daí Tiago diz que isso é uma presunção. Ele diz, teria que dizer assim: se Deus permitir e se eu viver, faremos isto e aquilo. Sempre por Deus na frente dos seus negócios, do seu trabalho, do seu dia a dia, das suas decisões. Você sempre tem que mostrar dependência de Deus. Então o irmão Branham, ele nos dá esse exemplo. Se soubesse quem seria o presidente. As eleições estão se aproximando. E se eu dissesse que bem isso iria me fazer? Simplesmente iria massagear o seu ego. Massagear o seu ego. Mas Deus não trabalha para o ego de ninguém. Então, mesmo quando Ele dá os seus dons, e você deve saber que o ministério, seja ele profeta, evangelista, pastor, seja ele o mestre, são dons. Deus deu uns para isto, aquilo e aquilo outro. São dons. Mas ninguém deve tomar o seu ministério, o que Deus deu a ele, e usar aquilo para enaltecer a si próprio, enaltecer o seu nome. E também, Deus, Ele não vai, como Ele deu aquilo, está na tua mão, você é responsável. Como vai usar aquilo? Como vai dirigir aquilo? Mas você responderá por aquilo. Se você não souber como usar, se eu não souber como usar o que Deus me tem dado, eu terei que responder também. Então, o que Deus dá, qualquer que seja o dom, isto é uma responsabilidade que Ele deposita no ombro daquela pessoa, daquele ministro. E as pessoas não devam, de forma alguma, enaltecer o homem. O próprio irmão Branham diz, nunca diga nada bom, bem de nenhum homem. Quer dizer, todos nós somos falhos, somos pecadores. Se o próprio Jesus, o jovem rico, creio que foi ele, disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, só há um bom, que é Deus. Que é Deus. Então você exalte a Deus, dê graças a Deus por aquele ministério, mas tem uma coisa, não adore o homem. Agradeça a Deus pelo homem. Louve a Deus por aquele ministério, mas a tua fé tem que estar depositada nele. E a Bíblia nos adverte, maldito o homem que confia no outro homem. Deixar de confiar em Deus para confiar no homem. Porque é esperto, porque é sábio, porque é isso, porque é aquilo. Veja, irmãos, nós temos que ter esse conhecimento. É tão pouco, mas temos que saber. Temos que discernir, diferenciar. Senão, daqui um pouco, a pessoa pode estar envolvida com uma idolatria. Por exemplo, mesmo Deus usando o irmão Branham, o seu profeta e mensageiro,
Mas há um limite, dê honra a quem merece honra, quem Deus honra, tudo bem. Mas não adorar. Não pense que ele é um substituto de Deus. Não pense que a mensagem é uma substituta da Bíblia. Não, a mensagem ela nos abre, nos explica. Mas ela não substitui. A gente dá graças a Deus, como sempre eu digo, pela água. Eu abro a torneira e bebo água. O que vai matar a minha sede? A gente dá graças a Deus pelo cano, pela torneira, mas o que mata a sede é a água. Vamos reconhecer através de quem Deus trabalha, dá a honra, mas essa honra sob o certo discernimento, respeito, entendimento. Senão vira o quê? Uma idolatria. Vira uma idolatria. Então, amados, que Deus nos ajude a ver estas coisas. Quando você vê um homem buscando aplausos, buscando destaque, que você não viaje nesse barco. Não quer dizer, não participe disto. Aquela pessoa está simplesmente querendo destaque, querendo aparecer, como dissemos. E Deus não trabalha para a glória de nenhum homem, seja ele pastor, seja o papa, seja um bispo, seja um teólogo, seja um grande pregador. Agradecemos a Deus por isso, mas aprenda a honrar a Deus no homem e não adorar o homem. Às vezes, somos confundidos por aqui adoramos o irmão Brana, o William Brana. Não, de forma alguma. Você não tem essa tendência e eu também não tenho. Mas reconhecemos o que Deus fez através dele. Agora, ele faria se não fosse Deus nele? Ele poderia abrir o olho dos cegos? Ele poderia conhecer o segredo dos corações? O homem não é nada. O homem não é nada. Então, vamos equilibrar. Vamos nos equilibrar. E eu não vou apontar a mensagem, nem você apontar a mensagem, como se ela é aquele homem. Não. A mensagem glorifica a Deus, glorifica a Cristo, a pessoa de Deus. Aí sim, vamos pregar e levar adiante essa mensagem. Amém? Que Deus nos ajude a ver e se equilibrar. Porque nesses tempos finais, irmãos, há tanto desvios, tanta confusão, tanta besteiras, mas você mantém o teu equilíbrio nas Escrituras. Peça a Deus discernimento, peça a Deus entendimento. Amém? Agora nós temos, e eu penso que é uma boa coisa para nós, como ministros, em seguir nossa ordem, quando vemos tais coisas no mundo, como vemos hoje, e nós temos uma ordem de Deus, que é para o discernimento
de espírito. A Bíblia diz que é para discernirmos os espíritos. Aprovando o espírito. Eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje. É para provar todo espírito, ter o discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos, de maneira nenhuma, tentar julgar as pessoas através da denominação a qual eles pertençam, ou pelo grupo que eles estão reunidos, se eles são metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que for que eles forem, nós nunca devemos julgar o homem pela denominação a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele possui. Veio o espírito. Se ele é chuva seródia ou chuva temporã, ou interna, ou chuva externa, ou sem chuva, ou o que quer que ele seja, nós nunca devemos julgá-lo através disto, mas através de seu espírito. Nós estamos para discernir o espírito. Veja o que o homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. É isso que tem que observar. Se o homem, através de um dom, não importa quão grande seja o dom. Agora, eu quero trazer isto à igreja nesta manhã, a qual, em denominações diferentes, você continua sendo a igreja do Deus vivo, juntos. E esta é a coisa a qual eu quero lhes trazer, veio, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras as quais são cortadas em formas diferentes, tudo para a glória de Deus. Agora, há tantos nos dias em que estamos vivendo, concernente aos dons. Muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem. Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos tomar lugar são dons. E eles são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usarmos da maneira correta, pela qual Deus os planejou para que fossem usados, então nós podemos fazer mais danos com os dons do que se nós não pudéssemos ter os dons. Aí está, irmãos, saber usar. Se é um ministro, ele não deve usar esse dom para reunir o povo em torno de si, ou uma denominação, como diz o irmão Branham, nem por um minuto sequer. Eu tenho essa pretensão, ou tive. Formar um grupo, fazer uma denominação, por nem um minuto. Mas uma coisa eu tenho, edificar pessoas para Cristo. O último parágrafo das eras, você pode olhar isso. Então, usar daquilo. Ser uma pessoa que tem os dons, ser uma pessoa carismática e levar as pessoas ao redor de si. Isso vai criar o quê? Um ismo, porque as pessoas passam a olhar aquele homem como centro da sua fé. Não é assim. Você diz, mas isso não acontece, pastor Febrolio. Há muita gente que quer ser Deus. Quer um boné diferente. Quer mostrar que ele é diferente, que seu ministério é superior. Que tem mais revelação, mais conhecimento. E que é isso e aquilo.
e glorifica, acende vela, se põe a si mesmo no altar e começa a acender vela, o culto à personalidade. Não é importante as personalidades, Deus usa elas, mas você deve saber que o importante é Cristo. Então nós temos que ter o discernimento. Ainda mais nesses dias, quando surgem tantos mestres. Fulano tem a resposta para tudo. E aquele mestre cria um galho, cria um ismo. Cria um ismo, uma seita, um sistema. E todo sistema, ele é um ismo. Ele é um ismo. Não vamos entrar nisso, não. Mas que você peça a Deus discernimento. Agora, o irmão Branham aqui nos diz que não devemos estar julgando a pessoa pela denominação a qual pertence, o grupo a qual pertence. O que devemos olhar é ver o que a pessoa pretende. O que a pessoa quer fazer, qual é os seus motivos, quais os seus objetivos. E se os motivos e objetivos é Deus, nós temos que simplesmente respeitar, considerar e não julgar aquela pessoa. Há muita gente que estão dentro de grupos, mas eles não estão naquele espírito daquele grupo, daquele sectarismo. Não. Eles estão fora. Estão ali porque não têm onde ir, o que fazer, mas eles estão fora disto. Mesmo dentro até do sistema católico, Deus tem pessoas que o amam. A própria Bíblia diz, sai dela, povo meu. Quer dizer, Deus tem povo ali? Tem. Deus tem povo na Batista, na Assembleia, Deus tem um povo. É todo o povo? Não, é um povo. O povo da mensagem é todo o povo? Não, há um povo. Há uma noiva. É todos da noiva? Não vamos olhar dessa maneira, só porque foram batizados em nome de Jesus, ou isso e aquilo. Não, irmão. É muitos chamados e poucos escolhidos. Então temos que conhecer a pretensão da pessoa. O que ela quer fazer com este dom, com esta chamada, com este ministério. Você tem que discernir isto. E não é por uma pessoa estar entre umas pessoas corretas que ela quer dizer que tem o espírito correto. E vice-versa, né? E olhando pelo vice-versa, o irmão Branham diz, eu prefiro estar errado em minha doutrina e certo no meu espírito, do que certo na doutrina e errado no espírito, né? Agora, há tantos, já li. Agora, se um homem vem e ele tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação ou outra denominação. Não julgue pela denominação a qual ele vem, como se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar sua influência e construir para si mesmo um grande nome extraído disto, eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado.
Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para o benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja ele, está errado se isso não é usado em prol do corpo de Jesus Cristo. A pessoa, ela não visa ela visa o crescimento, a prosperidade do corpo de Cristo. Então, aí que temos que reconhecer. Por isso, irmãos, eu quero dizer, fuja de todo espécie de curral. Sempre grupos fazer currais em torno de si, só eles são os bons, só eles são a noiva, só eles estão certos e todos os demais estão errados. Quando a gente percebe esse tipo de julgamento, você tem que entender que isso aí já está errado. Se uma pessoa tivesse uma coisa correta, o espírito correto, e se ela tem mais do que eu, Deus deu a ela mais do que a mim, tudo bem. A pessoa tem o espírito certo, ela vai orar, vai chorar por mim, vai ter paciência, ter compreensão, ter respeito. Ela vai querer que eu chegue a esta verdade que Deus deu a ela, mas não de uma maneira confrontante, desrespeitosa. Vocês entendem o que estamos dizendo? Então, já tem suficiente discernimento, a gente tem que ter suficiente discernimento para perceber. Então, se uma pessoa me diz que Deus lhe deu revelação tal, e essa pessoa tem mensagem, Bíblia para todo lado, Jesus disse, pelo fruto é que se conhece. É pelo fruto. Não é pela folhagem que conhece a árvore. Não é pela aparência. É pelo fruto. Pelo fruto conhecereis. Pode a árvore boa dar fruto má? Pode a árvore má dar bom fruto? Então é pelo fruto. O que a pessoa está querendo fazer ou fazendo com aquilo. Aí é onde eu volto a dizer. Se é de Deus, a pessoa vai se interessar, ter paciência, orar, chorar pela gente, vai entende? Vai procurar fazer isso de um modo cristão, não humilhando, pisando, não fazendo proselitismo, coisa que Deus odeia, não pisando nos demais. Se você não tem isso, você não é da noiva, você é nécio, você é isso, você é aquilo. Quando o próprio irmão Branham diz, não se deve julgar a pessoa pela sua denominação, seja até luterano, batista, metodista, temos que ver a pretensão daquela pessoa, o que ela está fazendo, o que ela quer fazer. Isso é o que é discernimento de espírito. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom, o qual ele pudesse aproximar as pessoas, reunindo-as com um grande poder intelectual, ao poder intelectual ou espiritual, o qual ele pudesse juntar as pessoas e talvez ele esteja tentando tomar aquele dom e fazer a si mesmo famoso, para que então ele tenha um grande nome,
Então aqueles outros irmãos olharão para ele como uma grande pessoa. Então isto é errado. Quando você vê aquele homem, vamos dizer, bombardeando os demais ministros, demais colegas, os trabalhos deles, ele quer ser glorificado e por isso ele tem que rebaixar. E não precisa-se de uma arma para matar o ministério, não. Mata a influência dos demais ministérios para o dele despontar. Isto é o quê? Precisa você ver que isto é errado. É preciso ter o discernimento. Eu não preciso subir pisando na caveira, fazendo de caveira os demais colegas e ministérios. E nem quero subir, eu quero que Cristo suba. Que Cristo seja conhecido. Certa vez eu cheguei num estado, falar com o ministro daquele estado. Aliás, que morava naquele estado. E eu propus a ele nós evangelizarmos. Usarmos as literaturas, evangelizar, por programa de rádio, que ele unir nossas forças. A resposta é não, porque eu pertenço a um companheirismo, a um grupo. Eu não dou vazão, aliás, eu não gosto de ver grupos fechados. Eles se fecham em torno de si, só vê o seu umbigo, e quem não está ali até classifica de ismo pessoas erradas. Mas quem na verdade está errado diante do que estamos ouvindo, são eles. Então é bom que discirna os espíritos. E aquele ministro diz, não, eu não uso literatura, a não ser de certo lugar. Cada pastor, ele é um pastor local. Não existe pastor de pastores, vou repetir. Não existe pastor de pastores. Quantos filhos do nosso ministério já se levantou? É igual, olha no natural, é igual uma família. Aquele rapaz se tornou homem, achou uma donzela, casou com ela, ele formou o lar dele. Ele é independente, formou o lar dele. Eu não vou lá levantar a panela dele e dizer, a tampa da panela e dizer o que tem por dentro. Não, não, não. Se ele quer algum conselho, uma orientação, é como um filho casado com os pais. Os pais já não têm mais domínio sobre eles. Mas não é por isso que eles são independentes, é que eles não dê bola para os pais. É o contrário. A relação familiar permanece e até se fortalece. É a mesma coisa. Um ministro se levanta por outro ministério, mas não quer dizer que ele está preso àquele ministério. Que o outro é o pastor dele, que o outro é o que decide por ele. Não. Você casou, meu filho, a casa é sua, tudo bem. Ah, está tendo problema? É igual o casal, né? A filha chega em casa, ah, mãe, pai, ele é isso, ele é aquilo. Os pais querem ajudar esses filhos? Você quis casar, não quis? Você casou, não casou? Você achou bom, não foi? Pode vir a hora que você quiser, mas não desse jeito aqui.
trazendo a trouxinha de volta. É a maneira de ajudar do que dizer, minha filha, eu ainda tenho um prato de comida aí, eu ainda tenho uma caminha aí para você. Não, volte, assuma o teu posto. A interferência de muitos pais ajudou já a destruir muitos lares. Se quer um conselho, tudo bem, mas o conselho é um conselho. Mas não que você vai interferir, decidir. Então não existe pastor de pastores. Talvez você diga, mas irmão Febrônio, você não é o pastor do pastor Davi, Daniel, irmão Getúlio? Eles são auxiliares, vocês o aceitaram para que eles estivessem ao nosso lado. Agora, saiu daqui, tem a sua igreja, está na frente do seu povo, é como um filho que casou. Não é assim? Então, irmãos, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Tem que ver o que é que a pessoa está tentando fazer com aquele dom. Mas se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito. A vida que está no homem, e isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o Espírito em sua vida está tentando guiá-lo. E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-los, mas para juntá-los, e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do Espírito. Então, se ele é chuva seródia ou chuva temporã, ou quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. É o Espírito que está nele, não importa a qual movimento ele pertença. O Espírito que está nele está tentando apontar ao povo o Calvário. Longe de si mesmo, longe de qualquer outra coisa. Sua única realização é apontá-los ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se seu próprio movimento, o qual é bom, vem, é bom. Se ele é um metodista, um presbiteriano, um católico, ou seja o que for, que ele deseja ser através da denominação. Mas o que está tentando ele fazer, o propósito de seu coração, quer ele está tentando conseguir? Então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são para a sua denominação, se são para consigo mesmo, se são para as coisas mundanas, se são para grandes nomes, para dizer, eu predisse aquilo e aconteceu exatamente isto. Agora você vê que lá está errado, para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe tem dado, como um mestre, como um profeta, como vocês observam, no exemplo do próprio irmão Brana, e aqui está ele ensinando. Ele não dava bola, vamos dizer, bolas para grupos, para denominações. Ele olhava para ver
o espírito daquela pessoa, o que a pessoa estava fazendo, com que propósito, com que motivo, com que objetivo. E nisso eu pergunto, será que o povo da mensagem não se tornou um tanto seletista? Selecionar, julgar? Aquele lá, é isso, mas ele não é da mensagem, eu não quero nada com ele. Obrigado. Isso aí, é isso, mas ele é um denominacional, um assembleiano. Mas ele está tentando fazer alguma coisa para Deus ou para a Assembleia? Eu penso, particularmente, isso sou eu, que o povo da mensagem tem se diminuído ao se portar como um grupo ou qualquer uma denominação. Não, Deus não nos chamou para isto. Cristianismo não é pertencer a um grupo de gente, por melhor que seja. Cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. É isto, irmãos. Então, geralmente quem tem mais, se não se cuida, logo está apontando o dedo para condenar os que têm menos. E se esquece que quem mais é dado, mais é exigido. Deus te deu mais, também você vai responder por esse mais. Jesus falou para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for maior do que as dos fariseus, dos saduceus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Em outras palavras, se a vossa vida comportamental, se o vosso coração, se vocês não estiver acima desta gente orgulhosa, desta gente maldosa, religiosa, por quê? Ele disse, porque os discípulos tinham mais, viram e ouviram. A mensagem é a última palavra que Deus tem enviado sobre a terra? Eu creio que sim, é a mensagem. Mas não é tomar ela para massacrar os outros, para pisar, para humilhar, para apontar o dedo e dizer, julgar, não. A quem mais é dado, mais é pedido também. Qual deva ser o nosso comportamento? Isso é importante. Olhe no comportamento do nosso profeta. Olhe no comportamento do nosso mensageiro. Mas eu não pertenço a esse grupo, eu não vou tomar ceia com esse grupo. Irmão, se a Santa Ceia é correta, o pão asmo, o vinho, com lava-pés, você poderia tomar dela, mesmo se fosse lá na igreja católica, vamos dizer. Você não está olhando para a igreja, você está olhando para a palavra, e está certo aquilo. Então, não é fazer diferença. Eu vou contar a vocês, vou entrar aqui, mas já estamos terminando. Certa vez, havia uma família que morava muito longe de qualquer pastor, de qualquer lugar. E aquele irmão escreveu ao irmão Brana e falou que estava com muito desejo
de tomar da Santa Ceia. Muito desejo. E o que é que o irmão Branham lhe aconselharia? Sabe qual foi o conselho do irmão Branham? Foi esse: você pega, meu irmão, já que você está tendo esse grande desejo, não tem nenhuma igreja aí próximo, vamos dizer, a 200 quilômetros próximo, nada, morava nos confins lá. Você faça o pão, você pegue o vinho, consagre, e leia a Bíblia, consagre reverentemente. Você participe, faça a tua ceia. E isso foi o conselho do irmão Branham para alguém que vivia longe, distante. Foi o que ele aconselhou. Mas há um perigo nisso aí, há um perigo, irmãos. Qualquer pessoa que tem um espírito partidarista, não vamos congregar ali porque é a igreja do irmão Febrônio, eu não vou com ele, eu isso, aquilo. A Santa Ceia não é minha, a Santa Ceia é do Senhor. E nós nunca proibimos ninguém de tomar da ceia. Pessoas que vêm, querem tomar, só explicamos. Esteja bem com Deus. Aí essa pessoa pode dizer, eu vou fazer a minha ceia. Eu pergunto a vocês, estaria essa pessoa errada ou não? Responda-me. Está errado. Sabe por quê? Tem pastor e tem igreja aí próxima. Tem, você pode ir. Agora, quando se cria um espírito de grupo, a pessoa não quer ter comunhão com mais ninguém, é só com aquilo. E pode o chefe deste grupo, seja ele quem quer que seja, querer aplicar isso que o irmão Branham aconselhou para alguém que não tinha condições, são diferentes. Agora, quando você vê alguém, porque se você não viu, você vai ver, tentando aplicar isto, olha bem, tentando aplicar isto para os seus seguidores. E pode uma pessoa ter os seus seguidores do país ou fora do país e vai querer fazer uma igreja virtual. Igreja virtual, igrejas pela internet. É isso aí. Você tem que ter discernimento que isso está errado. Isso aí está errado. Então, amados, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento. Terminando, então, vamos aqui. O irmão Branham, ele diz, um profeta no Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos disto. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. Qualquer ministro, qualquer pastor que é um pregador é um profeta. Um profeta no Novo Testamento, se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome, ou para edificar a sua congregação, aqui estou eu sem uma, mas pregando que você deve estar, isto é certo. Olha o que diz o irmão Branham. Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para outro, mas ter algum lugar onde você vá
a igreja. E chame aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar seu dízimo, ou em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. Irmãos, existe por aí, nesse mundo velho, um tal aperte o play. Que as pregações do irmão Brana, ali onde venha com o tradutor, é só apertar o play. Como eu já disse, isso tira a figura do pastor. E pessoa que adere a isto, estão subordinados a uma chefia. E uma chefia boa. E uma chefia Brana. Vem do José Brana isso. E as pessoas colocam ali, pastor é para só apertar o botão. Isso está para lá de errado. Isso tira a posição do pastor. Tem que pôr irmão Brana no púlpito. Eu não considero que esse púlpito não seja um púlpito do irmão Brana, porque tudo que é pregado, tudo que eu aprendi, tudo foi com o nosso profeta. E me diga em algum lugar onde estamos fazendo errado. Eu agradecerei. Então tem que ser a fita, aperte o play. Será que o play vai resolver problemas pessoais? Mas há pessoas bobas, desculpa a minha expressão, que se aderem a isso e fiquem em casa. E o profeta diz, não viva por aí flutuando, você tem que ter um lugar onde você possa dizer a minha igreja, pagar o seu dízimo, ajudar a causa. Não dividir, ajudar. Eu pertenço, meu pastor é fulano. Está lá na América. Escreve para ele, a carta vai ali para São José dos Campos e os rapazes respondem. Recebido, José Brana. Deixa de ser bobo, rapaz. A coisa veio dali mesmo. Então, isso, irmão, está errado. Você tem que ter uma igreja, você diz, é minha igreja, você não está flutuando, entende? Ficando em casa, você tem que ir, você tem que cantar, participar, chamar a sua igreja, pagar seus dízimos e ajudar a empurrar a causa para frente. Mas isso aqui, o play não passa. Isso aqui, por certo, não. Quando toca o play, pula por cima, né? Não se escuta. São coisas que a gente adverte. Às vezes vocês podem pensar, por que o pastor está fazendo isso? Um atalaia está sobre uma torre, ele tem que ver mais longe. Avisar do perigo, quando às vezes nem você não vê perigos. O irmão Brana responde em uma de suas perguntas e respostas, creio que é volume 4, né? As últimas. Irmão Brana, devemos ficar só com as fitas? Quer dizer, com as tuas pregações? O que foi que ele respondeu? Não. Você tem o seu pastor e ele está ordenado por Deus a te conduzir. E eu não sou o único seixo, quer dizer, não sou o único que tem a verdade. Será que o play toca isso? Aperta? Será que ouve o play? Agora, não sou contra a igreja se assentar e ouvir o irmão Brana, ou você ouvir ele, inclusive está aí no YouTube, muitas pregações do irmão Brana, com tradutor,
você deve ouvir. Agora, se você diz, eu só vou ficar aqui e ouvir isso, aí você está errado. Aí você está errado. Então, aperta o play, tá bem, vamos ouvir, vamos aprender. Nós temos as literaturas quando a gente estuda. E o quê? Eu vejo uma diferença entre as literaturas e o aperte ali para ouvir as pregações gravadas. Enquanto você está ouvindo, você não tem tempo de meditar. Mas a literatura, você lê, você para, você volta, você medita. É a mesma coisa, e com mais profundidade até. Então, agora, ter que só isto, só apertar o play? Não, vamos apertar, mas não é só o play não, gente. Temos as literaturas, temos o pastor, temos a igreja. Então, se você vê alguém diferenciando disso aí, tenha o discernimento de que está errado. Amém? E não dê água a esses espíritos. Tome sua escolha, mas então nunca pare de ter companheirismo com o outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo. Vem, discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Então o profeta está mandando que você deva ter companheirismo. Não é porque você pertence aqui que não deve ter companheirismo com os irmãos de outro lugar. Tenha, respeite. Como eu já disse, se vem nos visitar, não vamos querer bombardear e dizer isso, aquilo. Não, vamos usar o que Deus nos tem dado para ajudar, para edificar, para mostrar que somos o que somos, cristãos. Amém? Fiquemos de pé.